Fala pessoal, critérios de divisibilidade são regrinhas para saber se o número é ou não divisível por outro. Então aqui, dizemos que o número natural é divisível por outro quando na divisão não existir resto, ou seja, o valor do resto é zero. Então, por exemplo, 40 é divisível por 5, porque quando eu divido 40 por 5, eu tenho 8 como resposta e o resto é zero, certo? Então, a divisão é exata, o resto é zero, então o 5 ele é um divisor de 40. Agora, se eu pegar 36 e dividir por 5, dá 7 vezes 5, 35, e o resto é 1. Se o resto não é zero, então o 5 não é divisor de 36. Tá, professor, mas não tem uma regra prática para me saber quando que um número é divisível por 5 ou não? É isso e para isso que serve os critérios de divisibilidade, como a gente vai ver para alguns números. Por exemplo, aqui, divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Isto é, se o número for um número par. Todo número par é múltiplo de 2, portanto, é divisível por 2. Eu posso pegar qualquer par que eu posso dividir ele ao meio por 2 e não vai ter resto. Por exemplo, se eu pegar o número aqui 104 e o número 517. Se eu dividir por 2, eu sei que esse aqui termina em 4, então ele é divisível por 2. 5 vezes 2, 10, 0. Abaixo o 4, opa, aqui em cima que é o mais menusinho. Abaixo o 4, 4 cabe duas vezes, 4 menos 4, 0. Deu o resto zero, então a resposta é 52, exato, resto zero. O 2 é um divisor de 104. Agora, se a gente pegar aqui o nosso segundo exemplo, 517, pegar o 517 e dividir por 2, 2 vezes 2, 4, subtrai, dá 1, desce o próximo número, 5, 5 vezes 2, 10, subtrai 10, sobra 1, abaixo o último número, que é 17, dá 8 vezes 16, sobra 1. Esse 1 aqui que sobra é o nosso resto, não vale zero, então o 2 não é um divisor de 517. Então, 517 não é divisível por 2. Ok? Como é que eu sei se um número é divisível por 3 ou não? Qual que é o critério de divisibilidade por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então vamos lá. 510, 511. Vamos pegar esses dois aqui. Como que eu sei que esse número é divisível por 3 ou não? Eu somo os algarismos. 4 mais 1, 5 mais 0, 5. 5 não está na tabuada do 3, então ele não vai ser divisível por 3. Aqui, 4 mais 1 mais 1. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então, aqui, 411 é divisível por 3, porque 6 está na tabuada do 3 e o 6 pode ser divisível por 3. Então, fazemos aqui a prova disso, então. Pegando aqui o 4, cabe uma vez 1 vezes 3. 3, subtrai 1, desce o próximo número, 11. Cabe 3 vezes 3, 9, subtraindo 2, desce o próximo número. 6 vezes 3, 18,
sobra 2. Opa, teve resto diferente de 0, então aqui não é divisível por 3. Aqui, pego o primeiro número, uma vez. 1 vezes 3, 3. Subtrai 1. Abaixo, próximo número, 3. 3 vezes 3, 9. Subtrai 2. Abaixo, próximo número, 1. 7 vezes 3, 21. Subtrai 0. Resto 0. Então, esse número é divisível por 3. Essa é a maneira da gente saber se o número é ou não é um divisível por 3. É um número divisível por 3. Soma os algarismos e verifica se esse algarismo está ou não na tabuada. Por exemplo, se tivesse um teste rápido para verificar qual dos números a seguir é divisível por 3 ou não. Então temos aqui 415. Se eu somar aqui, 5 mais 5, 10. 10 não está na tabuada do 3. 312. Se eu somar os algarismos, 3 mais 1, 4 mais 2, 6. 6 está na tabuada do 3. Então esse daqui dá para dividir por 3. 519. 5 mais 1, 6. 6 mais 9, 15. 15 está na tabuada do 3. Então esse daqui também dá para dividir por 3. Soma os algarismos. Se for divisível, então é divisível por 3, esse número. Quando que o número é divisível por 4? O número é divisível por 4 quando ele terminar em 00 ou quando o número formado pelos últimos dois algarismos, o algarismo da unidade e da dezena, for divisível por 4. Então aqui, 100, 115, 316. Terminou em 00, eu sei que é divisível por 4. Não terminou em 00 e os últimos dois dígitos não é divisível por 4, então esse número inteiro não vai ser divisível por 4. Não terminou em 00, mas os últimos dois algarismos é divisível por 4, então esse número é divisível por 4. Então fazemos o teste aqui. 100 divisível por 4, pego 2 aqui, 2 vezes 4, 8, subtrai 2, desce o 0. 5 vezes 4, 20, resto 0. Resto 0, então é divisível. 115 dividido por 4. Pego 2, 2 vezes 4, 8, sobra 3, desce o 5. Dá para dividir 8. 8 vezes 4, 32. Sobra 3. Como sobrou o resto diferente de 0, então esse número não é divisível. 316 dividível por 4. Pego aqui. 7 vezes 4, 28. Sobra 3. Abaixo 6. 36 dá 9 vezes. 9 vezes 4, 36. Resto 0. Resto 0, então ele é divisor. Então, retomando. Divisibilidade por 4, ou o número termina em 00, ou os últimos dois números é divisível por 4. Ok? Divisibilidade por 5. O número inteiro é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou ele termina em 5. Então, 16, 30, 415 e 319. Os únicos números que vão ser divisíveis por 5 é o 30 e o 415, porque eles terminou em 0 e terminou em 5. Se eu pegar 16, dividir por 5, cabe 3 vezes, dá 15, só que sobra 1. Se eu pegar 30, dividir por 5, 6, 30 menos 30, 0. 415, dividir por 5, 8, 8 vezes 5, 40, sobra 1, desce o 5, 3. 3 vezes 5, 15, sobra 0, então é divisível. E 319 dividido por 5, se eu pegar os dois aqui, 6 vezes 5, 30, sobra 1, desce o 9, 3. 3 vezes 5, 15,
sobra 4. Se sobrou 4 de resto, então ele não é divisível. Lembrem, um número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou terminar em 5. Quando que o número vai ser divisível por 6? O número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2, ou seja, ele tem que ser par, e por 3, quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Então, para ser divisível por 6, tem que ser par e divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, 316, 420 e 34. Vamos lá, esses 3 números como exemplo. Todos são pares, ok. São divisíveis por 2. Vamos verificar se é divisível por 3. Somando os algarismos. 3 mais 1, 4, mais 6, 10. 10 está na tabuada do 3? Não. Então, 316 não é divisível por 6. Vamos para o próximo número. 420. É par? É, porque terminou em 0. Então, ok. Vamos verificar se é divisível por 3. 4 mais 2, 6. 6 está na tabuada do 3? Tá. Então, 420 é divisível por 6. E 34. É par? É, ok. Mas quando eu somo os algarismos para verificar se é divisível por 3, dá 7. E 7 não está na tabuada do 3, então não é divisível por 3. Se não é divisível por 3, então não é divisível por 6. Ok? É assim que eu vou saber quando o número é divisível ou não por 6. Ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e divisível por 3. Divisibilidade por 8. Quando que o número pode ser dividido por 8? O número é divisível por 8 quando ele terminar em 000, ou quando os números formados pelos 3 últimos algarismos, algarismo da unidade, dezena e centena, for divisível por 8. Então, 4.000 é divisível por 8. 1.132 eu não sei se é divisível por 8, mas vamos fazer o teste. E 43.360, certo? E vamos mais um último exemplo. 15.320. Vamos fazer esse daqui. Esse daqui terminou em 000, então ok. Ele é divisível por 8. Sem fazer conta. Aqui não terminou em 000, então vou verificar se 132 é divisível por 8. Aqui cabe uma vez, 8, sobra 5 por 2, 52 mais perto, 7. 7 dá 56, né? Então tem que ser 6. 6 vezes 8, 48. Sobra 4. Se sobrou 4, então não é divisível. Então aqui não é divisível. 43.360. Não terminou em 000, mas eu posso verificar o 360. 4 vezes 8, 32, sobra 4, desce 40, é 5 vezes, 5 vezes 40, sobra 0. 5 vezes 8, 40, sobra 0. Então aqui é divisível, o 43.360 é divisível porque os últimos 3 algarismos foi divisível por 8. E 15.320
Ele não terminou em 000, mas eu posso verificar se 320, que é os últimos 3, é divisível por 8. 32 dá 4, 4 vezes 8, 32, 0, abaixo 0, ok, deu resto 0. Se deu resto 0, então aqui é divisível por 8. Ok? Quando o número é divisível por 9? É muito parecido com o 3, quando a soma dos algarismos é divisível por 9. Então, 157, 932, 481. Vamos verificar se esses números é divisor por 9 ou não. Somando os algarismos, 1 mais 5, 6, 6 mais 7, 6 mais 7, 13. 13 não está na tabuada do 9, então não é divisível. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 15. 15 não está na tabuada do 9, então também não é divisível. 481. 481, somando. 4 mais 8, 12. Mais 1, 13. Também não é divisível. Vamos verificar o número aqui que será então. 342, né? Divisível por 9, dá 3 vezes, 27, subtraindo, sobra 7, abaixo 2, 8, 8 vezes 9, 72, subtraindo 0. Se deu o resto 0, então aqui é divisível por 9. E divisibilidade por 10, 100, por 1000, ou seja, pelo número de múltiplos de 10 que for. O número é divisível por 10, 100, 1000, quando ele terminar em 0. Se for 10, um 0 tem que terminar em um 0. Se for por 100, terminar em 2 zeros. Se for por 1000, terminar em 3 zeros. E assim por diante, certo? Então, 15, 20, 340 e 1432. Quais são os números que é divisível por 10? O 20 e o 340, porque terminou em 0. Ok? Bem, pessoal, esses são os critérios de divisibilidade. São critérios para saber quando ou não um número é divisível por um número natural. Ok? Um abraço, até mais.